Bem, galera, tudo bem? Chegamos aí, então ao quinto exercício da frente 1, módulo 5, tá? Os exercícios de aplicação. Então, esses exercícios de aplicação aqui, eu já resolvi os demais, agora a gente vai resolver o último desses exercícios, né, da apostila de vocês. E eu vou começar fazendo aqui uma representação aqui dessa situação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ler o exercício, mas eu já queria fazer um esboço aqui dessa situação. Então eu vou colocar uma régua aqui, tá? E vou marcar aqui, imaginando que eu tenho aqui a minha estrada, tá? Então aqui imagina que eu tenho a minha estrada, eu vou pegar aqui e vou marcar essa minha estrada em dois momentos distintos, tá? Então vou imaginar o seguinte aqui. Eu tenho uma situação que eu tenho uma viagem, né, de carro, certo? E o que acontece nessa viagem de carro, né? Então vamos desenhar aqui, vocês vão perceber que desenho é um talento que eu tenho. Então, vamos lá. Então vamos imaginar que esse seja um carro, óbvio, né? E esse carro, ele está se movimentando, tá? Está se movimentando aqui numa estrada. E de repente ele começa a fazer uma ultrapassagem. Ele começa a ultrapassar um caminhão, tá? Então vamos pensar aqui, obviamente, que isso aqui é um caminhão, tá? Então imagina que esse aqui é um caminhão, tá? Então, e esse caminhão, obviamente, está se locomovendo aqui com uma certa velocidade também, tá? Então, esse é o exato momento onde esse carro começa a ultrapassar um caminhão. E aqui no desenho de baixo, né, eu vou fazer essa mesma reprodução, tá? Eu vou fazer essa mesma reprodução. Aqui eu vou pegar e vou trazer essa imagem, né? Deixa eu fazer aqui de novo, vou fazer um pouco mais para baixo, tá? Então eu vou fazer aqui essa reprodução dessa situação um pouco depois, tá? Então eu tinha desenhado ela no início da ultrapassagem e agora eu vou desenhar aqui o término da ultrapassagem, tá? Então eu vou olhar aqui para o término da ultrapassagem. Então vamos pegar aqui, vamos desenhar. Então é como se depois, né, de um certo tempo, ambos estão se movimentando e o carro já vai ter ultrapassado totalmente essa carreta, tá? Ele continuou com uma certa velocidade aqui, que a gente vai falar já qual é, e a carreta ficou para trás. Então eu vou ter aqui a carreta, né? Obviamente, muito bem desenhada, aqui continuando em movimento. Então, o carro começa a ultrapassar. Para ficar mais claro ainda, eu vou fazer aqui uma representação aqui, vou fazer um pontilhado para ficar tranquilo para a gente aqui, tá? Então, imaginem que aqui, esse é exatamente o momento em que começa a ultrapassagem, e aqui é exatamente o momento onde termina a ultrapassagem, tá? Então, vamos ler o enunciado e aí vai ficar tudo mais claro e a gente vai resolver isso de maneira bem simples. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Tudo bem? Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. Então, o garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão. Então, tá aqui. Então, esse é o momento onde o garoto liga o cronômetro, tá? Então, no instante 0 segundos aqui, tá? Ele liga o cronômetro, né? E desligou-o no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão. Então aqui, ó, a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão. E isso aqui, a gente tem aqui então um tempo que ele falou que ele obteve 8,5 segundos, tá? 8,5 segundos. Então quer dizer, demorou 8 segundos e meio para que esse cara conseguisse ultrapassar. Tá? Que informações que ele fala, tá? Em seguida, considerando a informação contida na figura, qual é a informação contida na figura? A informação contida na figura é que o veículo, aqui o veículo, né? O veículo, que no caso é o caminhão,
tinha um comprimento de 30 metros, ó. 30 metros. Ah, então quer dizer que isso tem 30 metros de comprimento. 30 metros de comprimento. E o que mais que ele sabe? Que o carro tem 4 metros de comprimento. Então, tem aí 4 metros de comprimento. 4 metros de comprimento. Bom, beleza. Então, o que nós vamos ter aqui, né? E também que a velocidade do carro, em todo instante, foi uma velocidade conhecida de 30 metros por segundo, tá? 30 metros por segundo. Deixa eu escrever aqui, tá? 30 metros por segundo. Então, o carro a todo instante tinha 30 metros por segundo. Beleza. Então, agora, o que a gente quer saber? Quanto tempo demorou aliás, qual é a velocidade desse caminhão, né? Então, que foi ultrapassado. Bom, a gente poderia resolver construindo funções horárias, né, da posição. Então, para cada um deles, seria uma possibilidade a gente construir uma função horária para cada um dos dois e verificar quando que a satisfação quando que a situação tinha satisfeita ali a condição de o carro ter ultrapassado, né? Tá? Mas eu também posso resolver usando o que a gente viu no módulo 5. Qual é a velocidade relativa entre eles? Não é isso? Bom, porque se eles estão andando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade do mais rápido menos a velocidade do mais lento. Não é isso? Tá, então isso é a velocidade relativa. Tá? Beleza, então quer dizer que eles estão se aproximando cada vez mais, não é isso? Eles estão então se aproximando cada vez mais. Inicialmente, né, qual que era a distância, né, que eu posso usar aqui? Ó? Qual era a distância entre, né, porque eu quero ultrapassar totalmente esse caminhão aqui, né, e que para que eu ultrapasse esse caminhão totalmente, né, a traseira do carro ela tem que estar coincidindo com a pontinha do carro, né? Com a pontinha do caminhão. Então, ó, a traseira do carro aqui, ó, que eu estou marcando, ó, traseira do carro, né? Então, ela vai ter que, né, se locomover aqui, ó. Ela vai ter que chegar até na frente aqui. Então, vamos dizer que nesse instante, né? Então, aqui nesse instante, né, a gente vai ter aqui qual era a distância inicial entre, né, entre aqui a traseira do carro e a frente do caminhão? Qual que era essa distância inicial? Essa distância eu vejo que era de 34 metros. Então quer dizer que existia uma distância de 34 metros entre a traseira do carro e a frente do caminhão. E à medida que esse carro vai ultrapassando, essa distância está ficando cada vez menor, né? Eu estou encurtando essa distância. Tá? Então aqui eu posso aplicar, né, o conceito de velocidade relativa. Velocidade relativa vai ser o quanto que eu tenho aqui de distância inicial entre esses dois pontos, dividido pelo tempo que eu sei. Então, eu já sei que a velocidade relativa, não é isso? Aqui entre eles, vai ser como? Bom, vai ser 34 metros, não é isso? Dividido em 8 segundos e meio. E isso vai dar uma velocidade relativa, né, de quanto? Vai dar uma velocidade relativa de, aqui, 34 dividido por 8,5, 4 metros por segundo. Então, existe uma velocidade relativa entre eles, então eles estão se aproximando aqui, e eles completaram esses 34 metros em 8 segundos e meio. Isso significa que um em relação ao outro, né, esse ponto em relação a esse, se locomoveu com uma velocidade relativa de 4 metros por segundo. Bom, aí o que eu vou fazer? Como eu sei, né? Como eu sei aqui que a velocidade relativa, né, nessa situação é a subtração entre a velocidade do mais rápido pela velocidade do mais lento, né, porque eles estão indo no mesmo sentido, eu posso dizer que a velocidade relativa, que é a velocidade do mais rápido, né, menos a velocidade do mais lento, vai ser de quanto? 4 metros por segundo. Como eu sei que o carro é o mais rápido, né, porque ele está fazendo a ultrapassagem, eu sei que a velocidade dele era 30, quanto que vai ser a velocidade do mais lento, que no caso era o caminhão? Vai ser de 26 metros por segundo.
Então, aí eu chego na minha resposta, que é a alternativa D. Tudo bem? Então, recapitulando o que eu fiz. Olha, inicialmente, antes, né, da ultrapassagem, a parte traseira do carro e a parte dianteira do caminhão estavam afastadas em 34 metros. E com o passar do tempo, essa distância foi diminuindo. Quer dizer, então, relativamente, um em relação ao outro, né? Então, um em relação ao outro, a velocidade estava diminuindo quanto? Bom, se demorou 8 segundos e meio para que esses 34 metros fossem completamente reduzidos a zero, não é? Ou seja, eu consegui diminuir essa distância de 34 metros em 8 segundos e meio, isso significa que a velocidade relativa entre os dois era de 4 metros por segundo. Bom, e como a gente sabe que quando a gente tem uma situação em que ambos estão andando no mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela subtração entre eles, eu descubro que a velocidade do caminhão era de 26 metros por segundo, alternativa D, tá bom? Então, bons estudos, um abraço.